Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o nosso papo é sobre escalabilidade. Só que hoje eu quero ir um pouquinho mais do detalhe. Escalabilidade em que sentido? Como nós conseguimos escalar uma aplicação, uma operação, quando nós temos um recurso, um ou mais recursos que estão suscetíveis a race condition. E o que seria a race condition aqui, tentando simplificar bem o termo, para que ele fique bem claro e depois a gente vai ver isso mais no detalhe. Race condition ou condição de corrida é quando você tem um recurso, uma demanda, algo que você precisa processar, né? E você tem N interessados nessa demanda, em processá-la, em fazer algo com ela. Se esses N interessados estiverem trabalhando simultaneamente, né, de forma concorrente, eles podem acessar o mesmo recurso ao mesmo tempo, criando aí uma condição de corrida, né, um race condition, sendo que esse acesso, esse possível acesso ao mesmo recurso, pode causar alguns problemas, bugs, processamento duplicado, erros até de consistência de dados, enfim, várias coisas, vários problemas. Então, geralmente o que pode ser feito? Né? Um interessado apenas processa aquele recurso por vez. Só que aí vem o nosso assunto de hoje. Como que eu consigo ter esse tipo de recursos que são compartilhados e tentar trabalhar com múltiplos interessados, múltiplos workers, aí, processadores em cima desses recursos, para que a gente consiga ter maior performance, etc. Né? Ou seja, a gente escalar a nossa operação. Então a gente vai agora para o whiteboard e eu vou explicar uma série de coisas. Esse vídeo aqui vai ser focado em estratégia de como você pode resolver isso. A implementação em si tem várias formas de se fazer, mas eu acredito que o que tem mais valor, o ouro disso aqui, é a estratégia, como você deve pensar, ou como você pode pensar, para resolver o problema. E aí a implementação fica a cargo aí de cada um, e até posso dar algumas dicas de como é possível fazer isso. Beleza? Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se você gosta do conteúdo e acha ele válido, dá um like aí, se inscreve aí no canal e compartilha com um amigo que talvez esteja enfrentando esse problema. Isso aí vai ajudar bastante o canal. Beleza? Então vamos lá para o whiteboard ver alguns pontos. Muito bem, pessoal. Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre race condition antes de mais nada, né? O que seria isso aqui? Vou mostrar alguns exemplos. Esse primeiro falando um pouquinho mais de código aqui, mostrando um pouquinho mais de código, claro, voltado sempre ao .NET, que é o foco aqui do canal, para mostrar o que pode acontecer, né? O que é essa condição de corrida aí. Então, primeiro ponto, né? Nós temos aqui um dictionary, ou seja, um dicionário, que ele é um recurso compartilhado. Pode ver que ele aparece tanto de um lado como do outro o mesmo objeto, um dictionary. E o segundo ponto aqui é que nós temos duas threads, ou seja, já estamos num cenário multithread, ou seja, dois interessados, que eu comentei no início do vídeo, no mesmo recurso, que é o dicionário. Então eu tenho a thread 1 e tenho a thread 2 aqui. Ambos estão rodando de forma concorrente. E o que acontece é que em determinado momento da execução desse bloco de código, ele está verificando aqui, né, se esse dicionário possui uma chave específica. Se ele não possui, no caso, né? Então, dicionário contém key e uma key específica, né? E tem uma negação. Então, se não existir essa chave dentro do dicionário existente, ele vai fazer o quê? Vai adicionar a chave e o valor. Né? Uma verificação simples aí para não adicionar nada duplicado, até mesmo porque se você tem um dicionário, você não consegue adicionar um item com a mesma chave. Né? Mas ele está fazendo uma verificação simples aí para adicionar.
Essas setinhas aqui que estão no centro, elas mostram a ordem que isso aconteceu numa timeline. Então, primeiro aqui a gente vê que a execução começou com esse code block da thread 1, verificando se o dicionário continha aquela key. Então, ele verificou, aqui supondo que ele não tinha a chave, então ele entrou nesse if, beleza? Logo em seguida, após fazer essa verificação, a thread 2, na linha do tempo, executou uma operação, que foi qual? A mesma operação. If, se não contiver a chave dentro do dicionário, vai entrar também. Mesma coisa, como ainda não tem aquela chave, entrou no if aqui, beleza? O passo 3 aconteceu logo após a verificação da thread 2. Então, adicionou o item no dicionário. E logo após adicionar, você teve aqui o passo 4, que foi a thread 2, que já tinha entrado na verificação, porque ela aconteceu, essa verificação da thread 2 aconteceu antes do passo 3, que foi a adição da chave no dicionário. Então ele já tinha entrado no if e ele tentou adicionar novamente a mesma chave no dicionário. E isso, por ser um dicionário, ele não aceita chaves duplicadas, aconteceu um erro. Então esse é um caso bem simples de olhar em termos de código de um race condition, né? Ambos rodando paralelo, acessando o mesmo recurso, mas o timing que isso aconteceu fez com que essa verificação não fosse o suficiente para garantir que não tinha dados com uma chave específica, né? Porque eles estavam acontecendo de forma concorrente e pode acontecer essa condição de corrida aí. Como que resolveria isso? Né? Você pode resolver. Claro, o C# já tem algumas estruturas a nível de código mais simples. Aqui a gente está falando de uma orquestração simples de código, né? Você tendo um dicionário em memória ali, é o mesmo bloco de código, só rodando em duas threads diferentes. Então você poderia usar, em vez de um dictionary, usar um tipo de dados concurrent dictionary, por exemplo, né? Ou fazer um lock, enfim. Mas beleza, vamos seguir aqui. Primeiro é para explicar o conceito, né? Vamos um pouquinho aqui para o lado. E o que nós temos aqui? Nesse caso, quis explicar primeiro o que é uma operação sequencial. Depois a gente vai para o race condition nesse mesmo exemplo. Aqui é um exemplo de operação bancária. Tá? Imagine que eu tenho uma conta de R$500, dólares, enfim, uma unidade aí, 500, e eu estou fazendo uma transferência de 300 da conta A para B, certo? Então, a conta A, a nossa premissa aqui é que ela começou com 500, certo? Então, ela vai transferir 300 dela, da A para B. Vai checar qual que é o saldo, é 500. Então, 500 é maior que 300, que o saldo é maior do que a transferência que ele está querendo fazer? É. Então vai dar um OK. Nesse caso, o que ele vai ter que atualizar, se ele transferiu para o B, vai ter que incrementar para o B 300. B também a conta B também é 500 reais, digamos assim, o início aqui da transação. Então, incrementou 300 na conta B, foi para 800. Beleza? E tem que descontar do A, porque o A fez a transferência. Então, A ficou com 200. Requisição finalizou. A partir desse momento, eu não tenho outra transferência acontecendo no mesmo tempo, tratando-se aqui da conta A, né, ou a conta B. Então, depois que terminou a request aqui, a operação, surgiu uma segunda operação que é transferir 300 de A para B. E aí ele verificou novamente aqui o saldo e viu que agora ele tinha 200, porque era o quanto ele tinha no final aqui da operação,
200 é menor do que 300, certo? Então ele não tem saldo suficiente para transferir e aí deu deny aqui, requisição negada. Beleza? Isso funciona muito bem porque as operações aconteceram de forma sequencial. Mas o que acontece se a gente tiver operações concorrentes? Então aqui é um caso de race condition da vida real, vamos dizer assim, no exemplo da vida real. Então eu tenho aqui, só lembrando, né? Uma está um pouquinho para baixo da outra, que essa aqui começou antes e essa começou um pouquinho depois. Então isso é bem importante para a gente saber em que a timeline que isso aconteceu. E aqui imaginando que, sei lá, você está fazendo a transferência num dispositivo ou num caixa eletrônico e aqui você está fazendo a transferência em outro dispositivo ou caixa eletrônico, vice-versa aí, né? Então, começou com uma transferência de 300 de A para B, lembrando, todos estão começando com R$500. Então, transferência de 300 de A para B, checou aqui o saldo, está com 500 ainda, é maior que 300, beleza, passou aqui da validação. Só que, ao mesmo tempo, um pouquinho depois, veio uma outra solicitação de transferência de 300 de A para B, que também verificou o saldo e também estava com o mesmo saldo até então, 500 maior que 300, ok. Enquanto ele fazia essa verificação, o que acontece aqui do lado da primeira transação? Ele está incrementando em B R$300, está ficando em 800, e está retirando 300 da conta A, ficando com 200. Só que o que acontece? Logo depois que incrementou B e passou nesse cara aqui, eu estou incrementando na segunda transação. Então, o B, que antes era 500, agora foi para 800. Nesse passo aqui, ele já é 800, porque já aconteceu isso aqui. Então, o valor que incrementado para B mais 300 ficou 800 mais 300, 1.100. Beleza? Já começa aí. Ele já retirou os 300 da conta A e aqui ele está seguindo a operação na operação 2, na transação 2, que ele está tirando 300 da conta A, que só tem 200 nesse momento. Então, 200 menos 300, menos 100. Ficou com um débito aqui de menos 100, o que não pode acontecer, né? Se ele já fez o débito aqui e ficou com 200, essa segunda operação não poderia ter permitido fazer uma transferência de 300. Eu não tenho saldo para isso. Então, esse é um caso claro aqui de race condition, onde se eu não tratar isso aqui, isso pode gerar um caos, né? Pensa um sistema bancário acontecer isso. E aí, as duas solicitações foram aceitas porque eu não tenho uma verificação eficaz disso, certo? Beleza. Sabendo do problema aqui, como que a gente resolve isso, né? Basicamente, a gente tem duas formas de lidar com isso. Tem formas assim alternativas, mas que internamente, em sua maioria, elas lidam com essas duas estratégias ou com uma mescla delas, principalmente quando a gente está falando em cenários onde a operação precisa escalar. Primeiro de tudo, tá? Lock ou lock distribuído. Lock significa aqui, né, trancar, reservar. Estou protegendo o recurso para alguém utilizar e depois eu posso liberar esse recurso. Qual que é a diferença de lock e distributed lock? O lock, no caso, pode ser usado quando você tem um recurso gerenciado, você está trabalhando vamos dizer assim, numa aplicação que ela é multithreading, mas a aplicação é um monolito, é o mesmo processo executando. Então, nesse caso, você, no própria aplicação, você consegue criar um lock em que essas threads vão respeitar esse lock, porque elas conseguem enxergar ele, estão no mesmo processo, no mesmo contexto ali de memória, etc.
Então você consegue fazer com que essas threads enxerguem esse lock e quando esse lock estiver definido para uma thread, a outra espera esse lock ser liberado para daí continuar o seu processo. Já o distributed lock é quando você tem processos separados que estão acessando recursos, o mesmo recurso, né? Ou possivelmente podem acessar o mesmo recurso. E aí você precisa de um terceiro que intermedie, que guarde esse lock. Tem que ter um local que os dois processos, dois ou N processos que estão rodando, enxerguem esse controlador de lock. E aí a gente vai ver aqui um exemplo usando o distributed lock. Tá? Então o que acontece? Eu vou aqui o exemplo ele está genérico, falando como que funciona um lock, mas eu vou colocando no contexto ali da transação bancária mesmo, né? Então imagine que aqui esse cliente 1, ele é a transação 1 e o cliente 2 é a transação 2. Ok, importante dizer que a gente tem que saber em que momento colocar o lock, certo? Então se é na operação toda, se é num pedaço, em que situação que eu preciso fazer isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não pode deixar o teu código inteiro, a execução do teu código inteiro, segurando esse lock por muito tempo. Caso contrário, você perde em performance, né? Você vai deixar por muito tempo outros clientes, outros interessados esperando, talvez um tempo que não necessite. Então você tem que deixar o lock travado para um determinado interessado pelo momento que necessitar, não mais do que isso. Mas vamos lá. Então a transação 1 aqui e a transação 2, e aqui no meio a gente tem um controlador de lock, uma estrutura que é capaz de definir esse lock, né? Persistir nele, guardar ele, e aí os interessados conseguem consultar ele para saber, tá liberado aí para eu fazer a operação ou não, né? Os dois enxergam esse controlador. Nesse caso aqui está sendo utilizado o Redis, né? Que é um banco de dados muito utilizado para cache também e também para lock, né? Lock distribuído. A transação 1, que é o cliente 1 aqui, antes de começar uma operação de transferência, ela precisa garantir que ela vai reservar a conta ou as contas ali interessadas dessa operação para que ninguém mais mexa, porque ela vai executar uma ação crítica que mexe com o saldo, que se não for bem controlada, pode acontecer o que a gente acabou de ver no exemplo anterior, né? Ficar debitando saldo, deixar fazer transferência de um valor que ele nem tem na conta. Então, a primeira coisa, ele vai fazer um get lock aqui. Esse get lock vai setar, aqui falando bem simples, assim para ser lúdico mesmo, tá? Vai setar uma chave aqui chamado conta a lock. Uma chave conta a lock e vai setar para 1, por exemplo. Né? No Redis ali a gente tem até frameworks.NET que ajudam a fazer o lock distribuído e tudo mais. Mas para ser lúdico aqui, vai definir uma chave que é da conta A, falando que ela está presa, está reservada para essa transação 1. Se ele tiver uma confirmação de sucesso, ok, ela estava livre, estava em 0, agora está em 1 porque você pegou. Beleza? Beleza. A partir desse momento, ele tem a garantia que ninguém vai mais mexer. Por quê? Aqui é o período que ele está com o lock para ele, né? Com a operação garantida para ele. Ele fez um acquire aqui do lock. E aqui é o momento que ele vai fazer todas aquelas operações. Verificar o saldo, fazer o incremento na outra conta, tirar da conta dele, etc. e tal. Aqui ele mostra aqui um refresh lock, caso tenha algum tipo de expiração, né, antes do tempo de expiração, por exemplo, lá da chave do lock, eu tenho que fazer uma confirmação, né, um refresh mesmo, falando assim, eu ainda tô fazendo a operação, segura esse lock um pouco mais para mim, eu não travei, não fiz nada, né?
pode ter uma estratégia ali de TTL, ali de liberar esse lock depois de X minutos, X segundos, enfim, para caso aconteça um caso em que a transação morreu no meio do caminho e não ficar preso para sempre esse lock aqui, né? E daí nada mais funcionar naquela conta. Então tem que ter essa estratégia também. Lembrando, para você ter essa estratégia, o tempo de vida da chave aqui tem que estar em conformidade com o tempo de timeout da operação aqui. Então tem que cuidar muito com isso. Beleza, mas assumindo que está dando tudo certo, no final da operação ele debitou da conta A e aí ele vai terminar a operação. Ele vai fazer um release lock falando assim, beleza, Regis Master, eu já terminei a minha operação, pode liberar aqui esse lock aqui para alguém fazer uso, né? Então aqui agora foi para 0, fiz um release lock. Nesse meio tempo, eu estou com outra transação, que é a transação 2. Então o que acontece se a transação 1 pegou o lock, teve sucesso, mudou isso aqui de 0 para 1, e a segunda tentar fazer um get lock. O Redis vai falar, não, isso aqui está 1, não vou te retornar sucesso. Se você quiser, você fica esperando o lock ser liberado para aí você poder adquirir ele, você poder reservar ele. E aí sim, você fica um tempo esperando até ter esse release lock para aí sim você receber o teu sucesso. E olha que bacana, você só recebeu o teu sucesso depois que os saldos já foram atualizados. Então, se for uma mesma transação igual, tentando se repetir, e você vai começar a tua operação, vai verificar o saldo, mas o saldo já está atualizado bonitinho. Então, você vai ver que você não consegue fazer aquela transação de R$300 lá porque o teu saldo não tem mais R$300 na tua conta. E aí vai dar um erro aqui e não vai deixar acontecer aquela transação indevida mesmo. Beleza? Então, essa é a estratégia número 1, lock. Aí eu queria colocar outro cenário aqui. A gente pode fazer uma estratégia de fila, né? Utilizar uma fila. E aqui eu coloquei um detalhe bem importante. Quando você tem controle da demanda que é criada e precisa ser processada. Em que caso que isso acontece? Quando você controla a criação da demanda. Então, por exemplo, até fluxos internos do teu sistema que precisam ser processados ou você quer escalar mesmo que eles sejam processados em paralelo, você precisa garantir que as demandas que vão chegando sejam dispostas em alguma estrutura de dados, em alguma estratégia em que os teus consumidores consigam pegar, cada um pegue um recurso que ninguém mais pegou. Né? Você pode fazer isso com lock? Poderia fazer isso com lock? Poderia. Mas aqui a gente consegue fazer de uma forma quando você tem controle dessa demanda, onde, por exemplo, vamos presumir aqui um sistema de pedidos mesmo, né? O pedido aconteceu lá no seu site, enfim, alguém clicou em comprar, né? E aí você poderia, sem pensar em fila, né? Você poderia fazer o quê? Você poderia jogar isso num banco de dados, numa estrutura de tabela normal. Então aqui tem vários pedidos. E se você não tivesse nenhum tipo de estrutura de filas e quisesse processar cada item disso aqui, você poderia muito bem subir várias threads ou subir vários processos diferentes, vários consumidores ali que vão ficar pegando do banco de dados, certo? Isso pode funcionar? Pode funcionar. Mesmo sem ter problema de race condition? Sim, mas depende de como você vai bater nesse banco de dados. Aí você vai ter que utilizar estratégias que até o nível de isolamento de uma transação de banco de dados normalmente é read committed, né? Ou seja, você só vai ler o que está comitado. Então você pode trabalhar com flags ali de eu vou primeiro
buscar o primeiro item do banco, vou abrir uma transação, vou mudar a flag para processando e vou commitar, né? E dependendo do nível de isolamento ali que você utiliza no teu banco de dados e nas queries que você utiliza, né? Você consegue garantir isso. Porém, nós sabemos que acesso a banco de dados, quando a gente quer escalar, nem sempre é a melhor estratégia, né? Então aí acontece que a gente precisa ter uma estrutura um pouco mais otimizada, um pouco já desenhada para escalar e para funcionar de uma forma um pouco mais performática, beleza? Então aqui eu vou desfazer aqui o que eu mostrei. De qualquer forma, você vai ter aqui a tua compra. E aqui eu estou falando que você tem controle da demanda, por quê? Porque o sistema que vai gerar a compra, o pedido de compra, é teu também, né? Então é um fluxo teu. Então você consegue fazer com que você mesmo, através de uma thread, de um outro processo aqui, enfim, né? Você é o seu próprio producer. Você vai produzir a sua própria mensagem a colocar numa fila. Então você tem N clientes comprando ao mesmo tempo e você consegue ir enfileirando esses pedidos numa estrutura aqui utilizando uma fila, um message broker aqui, né, um RabbitMQ, alguma estrutura aqui, um message broker de confiança que funcione, né? Então você consegue ir produzindo, né, esses pedidos e transformando eles em mensagens e colocando numa fila. Dessa forma, utilizando um message broker, o que acontece? Você consegue escalar consumidores e aí o próprio message broker, através dessa estrutura de fila, por exemplo, um RabbitMQ, como eu comentei, ele tem a garantia que ele vai entregar uma mensagem apenas para um consumer, né? Então, se você, claro, estruturar ele da forma correta, ele vai fazer isso. Vai entregar uma mensagem para um único consumer. Não vai acontecer dessa mensagem, mesmo que esses caras estiverem rodando em paralelo, a thread 3 pegar essa mensagem, a thread 4 pegar essa mensagem, porque o mecanismo, o Message Broker, garante isso para nós. Então aqui você já eliminou a condição de corrida, o race condition, certo? Então trabalhar com uma fila, com o Message Broker, com uma estrutura que já faz essa garantia, já é uma estratégia muito válida. E aí você pode ir escalando vários consumidores para dar cabo de toda a demanda que vem aqui na fila. Então não é porque vai ser uma fila que vai ficar lento, né? Aí você tem que ir escalando mais consumidores ao ponto de você dar conta da demanda que está chegando. E aí você fica com essa liberdade de escalar o quanto você precisa, né? Então, sem a necessidade de se preocupar aí com a condição de corrida. Beleza? Esse é um ponto importante quando a gente tem controle da demanda, ou seja, nós que produzimos a mensagem que vai entrando, simplesmente eu posso ir enfileirando ela, certo? Ela vem por demanda aqui, eu vou enfileirando e vou consumindo do outro lado. Beleza? Esse é um caso comum, nada de muito novo aqui. Mas agora eu vou comentar de um caso que muitas vezes não tem muito material falando sobre isso, que é quando você tem um recurso do qual você não controla. A origem dele você não controla. Então, por isso que eu coloquei aqui, quando você não tem controle da demanda que é criada. E aqui eu tentei usar um exemplo que talvez seja de fácil visualização. Esse exemplo eu nunca vi o pessoal comentar a estratégia na internet e é o que eu quis trazer para vocês. Então, se eu tenho uma pasta aqui específica, onde eu tenho arquivos caindo dentro dessa pasta, e isso sei lá, origem é um FTP, origem é um outro processo, um outro sistema que nem é seu, que guarda numa pasta, etc. e tal. O fato é que você tem arquivos dentro de uma pasta e você precisa
processar esses arquivos. Você precisa abrir cada imagem, fazer alguma coisa com ela e você quer escalar essa operação. Você quer fazer com que você não tenha só um consumidor olhando para a pasta e fazer isso de forma sequencial. E aí qual que é a estratégia aqui? Se você quer processar isso paralelamente, se você tiver vários consumidores olhando para essa pasta, o que vai acontecer? A pasta é um recurso do Windows, ali, o Windows Explorer ou um outro sistema de arquivos aí também, mesma coisa, né? Se você tiver vários caras aqui, sistemas que olham para essa pasta, listam o diretório, pegam o primeiro arquivo, pegam um arquivo aleatório. O que pode acontecer? Processo 1, o sistema 1, ou a thread 1 e a thread 2, em algum momento pegarem o mesmo arquivo e aí eles vão processar duplicado, eles vão gerar algum dado num banco de dados depois de processar esse arquivo de forma duplicada, etc. Então, minimamente aqui o problema pode ser processar de forma desnecessária, mas o máximo que pode acontecer, né, o pior que pode acontecer, pode ser registros duplicados, alterar flags, alterar valores que podem causar um problema na sua operação. Então tem que cuidar muito com isso, né? É o caso lá do banco, né? Tente encaixar esse cenário aqui. Se o teu processo aqui, vamos dizer, é um processador de imagens que você cobra ao cliente por imagem processada, se você processar de forma duplicada, você pode taxar ele de forma duplicada. Ou você, mesmo que não taxe ele de forma duplicada, você está gastando tempo para processar algo que não deveria estar sendo processado em duplicidade. Então você está perdendo tempo. Perder tempo é perder dinheiro nesse caso, né? Então, vários problemas. O que poderia acontecer aqui? Vamos tentar encaixar as soluções que a gente já viu. Usar um lock. Se eu usar um lock aqui e fazer com que a thread 1 ou o programa 1 e o programa 2 olhem para um lock, né? E aqui imagino que a gente tem o Redis aqui cuidando disso, ele vai ter que ir lá, olhar, certo? Vou reservar o tempo dessa pasta aqui, desse recurso aqui, para eu listar os diretórios e pegar um arquivo para mim. Então esse vai ser o tempo do lock. Ele reservar para ninguém mais olhar para a pasta, ele fazer o processo dele, que é pegar um arquivo, tirar isso dessa pasta, jogar para uma pasta processando, alguma coisa assim, certo? E aí liberar o lock lá no Redis. Aí, nesse momento, o processo 2 está esperando ainda, ele vai liberar o lock, vai pegar, vai olhar para essa pasta, já não tem mais o picture 1, ele vai listar os arquivos, né? Vai pegar o primeiro aqui e vai ser o picture 2. Então, com o lock funcionaria? Funcionaria, né? Só que qual que é o problema? Será que é a melhor solução aqui? O que acontece? Na minha visão, não. Porque você está fazendo várias vezes a mesma operação de listar coisas numa pasta, certo? Trabalhando com lock, né? Liberando e pegando o lock para ficar fazendo repetidamente esse processo de listagem de uma forma que não é muito inteligente na minha visão. Qual que seria uma outra forma de fazer isso? Então deixa eu voltar aqui para falar dessas outras opções. Na minha visão é utilizando fila. Só que como que eu vou colocar isso aqui numa fila de forma única se não sou eu que controlo a criação desses arquivos? Não sou eu que tenho um processo, que eu tenho um evento me notificando que caiu na pasta, né? O que eu posso fazer? Eu posso ter um processo, aqui está sendo chamado de producer porque eu reaproveitei a imagem, né? Mas um processo que fica constantemente olhando para a pasta, né? Ele pode ter algum tipo de evento do Windows, alguma coisa assim, evento do sistema operacional para ser notificado? Pode ter, mas pode ser também uma tarefa agendada que roda de X em X tempo
que ele vai até na pasta, e esse é um processo dedicado para isso, tá? Só ele vai olhar para a pasta nessas condições. Então ele vai olhar para esse example, para esse diretório, ele vai pegar cada novo arquivo que aparecer aqui, ele vai pegar o nome, o identificador dele, assumindo que aqui a gente não pode ter nomes duplicados, né? Porque isso aí já é garantia aqui. Então, ele vai pegar cada arquivo desse da pasta, vai pegar o nome dele e vai transferir esse arquivo para uma pasta a processar, por exemplo. Certo? Só que ele vai fazer isso de que forma? Primeiro ele vai pegar o arquivo, ele vai pegar o nome desse arquivo ou uma identificação que você queira, vai transferir para a pasta a processar, então vai sair dessa pasta aqui, e vai criar uma mensagem, vai colocar na fila referente ao arquivo picture1.png. Então esse é o picture1.png aqui embaixo da fila. Ele vai fazer a mesma coisa para os demais arquivos, e jogando na pasta processar e criando itens na fila. Beleza? Sempre de forma agendada, ele vai olhando nessa pasta e vai preparando esses arquivos para serem processados. Então o que ele está fazendo aqui? Está movimentando de pasta para que ele não pegue arquivos duplicados também, né? Ele tem que passar por uma pasta avisando uma estrutura ali que ele já preparou esses arquivos para serem consumidos, então ele joga numa pasta específica, e essa pasta example aqui fica só como a entrada crua do recurso, das imagens. E aí, quem olha para esse diretório é apenas o meu processo que prepara o recurso para ser processado. Depois que ele fez isso, enquanto ele está fazendo isso, né, isso em tempo real, o que acontece? Vai caindo itens na fila e os arquivos vão caindo aqui na pasta. Como eu agora estou numa estrutura de fila, qual é o ganho que eu tenho usando Message Broker, etc.? A mesma garantia do exemplo anterior, que é quantos consumidores eu plugar, eu tenho certeza que a minha estrutura, meu Message Broker, vai entregar uma mensagem apenas para um consumidor, eliminando o race condition, certo? Então aqui na prática o que vai acontecer? Subir vários consumers, a thread 3 vai pegar um item da fila, vai ver que ela tem o nome picture1, aí sim esse processo vai lá na pasta a processar e ele não vai precisar listar os itens da pasta. Ele vai direto pegar só o arquivo cujo nome estava enfileirado naquela mensagem, né? Estava descrito naquela mensagem. Então ele vai pegar direto o arquivo. Ele não vai precisar gerar um lock na pasta para daí pegar um item da pasta. Ele já vai diretamente no recurso porque ele já foi pré-processado e jogado numa esteira aqui para processamento. Assim como a thread 4 vai pegar a segunda mensagem, por exemplo, vai lá na pasta a processar e vai pegar o recurso também do outro arquivo, sem precisar listar, sem precisar fazer um lock. Então, qual que é a estratégia que eu trago aqui? É muito mais proveitoso você ter um cara olhando sempre e organizando as coisas e já enfileirando, do que ficar sempre dependendo que os teus consumers aqui, se não tiver uma estrutura de fila que nem eu comentei, ficar fazendo lock em diretório, listando sempre, pegando, liberando lock. Então é um processo muito mais custoso, né? E na minha visão aqui, esse processo é muito mais eficaz em termos de arquitetura aqui, beleza? Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo aqui falando de escalabilidade, num contexto aí falando de race condition, né? Explicando um pouquinho o que é, né? Tentando dar um contexto geral, mas depois focando no tema que eu queria trazer mesmo, que é quando a gente tem domínio dos recursos que vão entrando para a gente processar e quando a gente não tem
controle sobre algum recurso que vai entrando para a gente ter que processar. Como que a gente lida com isso, sendo que a gente não é, o gerador, né, daquele recurso, e a gente precisa pegar esse dado, processar. Como que a gente consegue estruturar uma arquitetura de forma que a gente não tenha essa condição de corrida, race condition, e a gente consiga escalar essa operação para vários consumidores processarem de forma concorrente essas informações. Claro, não tem só essas formas, né? Tem outras formas aí, até mesmo fazendo com banco de dados, que nem eu comentei previamente, mas a minha visão, essa é uma estrutura que funcionaria muito bem nesse caso de a gente, por exemplo, não tem controle dos dados que vão chegando numa pasta, que vão chegando até num outro tipo de repositório. Aí tem, seja criativo e expanda esse exemplo para outros casos. Pode ser que você tenha um caso desse na sua empresa aí, no seu negócio. Inclusive, tem alguns tipos de recurso que deixam conectar apenas um consumidor nele, né? Deixam apenas um consumidor conectar nesse recurso que tem vários itens para serem processados, e você não pode fazer uma escalabilidade ali conectando vários consumidores. Nesse caso, também vale essa estratégia que eu falei ali do consumo de arquivos. Você conecta um cara sim, porque é mandatório só ter um cara consumindo, por exemplo. Só que esse cara não vai processar. Ele vai pegar o dado e vai ir jogando numa fila para aí sim você né, preparar esse recurso para ser processado de forma paralela. Enfim, tem outros exemplos aí no mercado que essa estratégia pode favorecer na hora que você precisa resolver o problema. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aí se inscreve, dá um like, compartilha com os amigos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!